Olá, boa noite. Meu nome é Jéssica Braga. Eu sou escritora do Mistério de Julie, para quem não me conhece. E já tem uns dias, inclusive, que eu tenho feito a divulgação do meu livro. E eu estou gravando esse vídeo hoje para compartilhar minha história com vocês. Por recomendação de alguns amigos, alguns conhecidos que falaram: Poxa, Jéssica, por que você não grava um vídeo? Por que você não conta a tua história e tudo mais? Talvez possa incentivar, ajudar alguém. E eu resolvi compartilhar minha trajetória aqui hoje. Bom, a minha história começa com 14 anos. Na época eu ainda morava com meus pais e meu avô paterno foi passar uns dias na casa deles. E certo dia, ele mexendo na carteira, eu vi uma folha envelhecida. E aí eu perguntei o que que era. E ele falou que era uma poesia que ele havia feito para minha avó há 40 anos. Sendo que na ocasião eles não estavam mais juntos. E eu perguntei por que ele guardava. Ele falou que por ela ter sido muito importante para ele, ele guardava, enfim. E ele deixou que eu lesse. E depois que eu li, eu fiquei encantadíssima. E falei assim, poxa, avô, eu queria tanto ter o dom de escrever, queria tanto saber escrever que nem o senhor. E aí ele virou pra mim e falou assim, minha filha, mas você pode fazer o que você quiser, você pode escrever, só basta você querer. Vai lá e tenta, escreve. Aí eu me tranquei no quarto, super ansiosa, nervosa, escrevi minha primeira poesia, fui mega contente em mostrar pra ele. E ele amou. E depois daquele dia nunca mais eu parei de escrever. Hoje eu já tenho umas 200 poesias e essa minha primeira até hoje eu tenho guardada. Os anos passaram e quando eu estava com 17 para 18 anos, eu iniciei a faculdade de letras, português e literatura. Porque era o meu sonho para me aperfeiçoar na escrita, para eu estar com mais contato com os livros, que eu sempre amei, enfim. Mas eu fui totalmente bombardeada e desmotivada pela maioria das pessoas ao meu redor. A maioria dos conhecidos da minha família, das pessoas que eu consideravam que eram os meus amigos da época, todo mundo falou que seria impossível viver sendo professora ou principalmente como escritora. Que hoje em dia essas profissões eram falidas no Brasil, que eu não tinha nenhuma chance. E mesmo contra todo mundo, eu resolvi iniciar essa faculdade e eu concluí. Quando eu estava na metade, mais ou menos, com uns 19 anos, eu comecei a escrever O Mistério de Julie. Livro este que eu demorei 6 anos para terminar. Por quê? Porque quando alguém fala algo de negativo para você, quando alguém te desmotiva, te põe para baixo, aquilo ali marca. Mesmo que fique registrado ali lá no subconsciente, aquilo ali marca. E sempre que eu me confrontava em querer terminar o livro, aquele sentimento negativo de que eu não ia conseguir sobreviver da literatura, que eu não ia conseguir me destacar num país que tem milhares de escritores e muitos continuam tentando a busca pelo reconhecimento, pelo retorno financeiro, enfim. E isso sempre me desmotivava. No meio do caminho, eu terminei minha faculdade, passei por inúmeras situações adversas na minha vida, fiz a minha pós em Africanidades e Cultura Afro-Brasileira e comecei a dar aula. Só que eu cheguei num grande dilema da minha vida. Entramos na pandemia e eu me vi desempregada. Eu dava aula em 2 colégios, eu me vi desempregada, sem plano, sem expectativa, sem dinheiro, sem nada. E eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? E aí, meu esposo, meu companheiro, virou pra mim e falou assim, Jéssica, você não cursou letras para se aperfeiçoar na sua escrita, para estar mais em contato com a literatura, porque, como você sempre fala, era seu sonho ser escritora, enfim. Por que você não termina seu livro? Vai terminar seu livro. Você está enrolando seu livro há 5 anos. Na ocasião ainda eram 5 anos, né? Isso foi início do ano passado. E eu me confrontei com aquilo, falei, eu vou terminar. E eu comecei, de fato, a escrever me dedicando. Eu acordava escrevendo e dormia escrevendo. E assim foi o ano inteiro. Basicamente, eu reescrevi o livro todo, porque esses 6 anos, a minha cabeça mudou. Comecei o livro com 19 anos, eu tinha outras perspectivas, enfim. Eu reescrevi totalmente e terminei em dezembro, início de dezembro do ano passado. E aí entrei em outro dilema. E agora, o que eu vou fazer? Será que vai dar certo se eu mandar pra editora? Eu sabia que eu tinha que tentar, mas eu fiquei extremamente insegura novamente de não saber se realmente alguém lê, se alguém sequer leria o meu e-mail, que
que eu, quando de fato eu mandasse o livro. Mas eu falei, não, eu tenho que mandar, eu tenho que arriscar. O mais trabalhoso eu já tive. Eu já fiz, né, no caso, que foi o livro. Então eu tenho que arriscar, não me resta mais nada. E aí as festas de ano, de final de ano passaram e início de janeiro eu comecei a mandar. Aí todo esse processo burocrático, todo esse processo para eu conseguir achar editora, enfim, a resolução disso eu posso gravar um outro vídeo explicando para quem quer publicar um livro, mas não tem muito discernimento sobre isso. Posteriormente eu posso explicar melhor. Mas para resumir, aí eu comecei a mandar para as editoras e falei, agora seja o que Deus quiser, vou esperar o retorno. Tomara que tenha, né, algum retorno. E certo, aí no dia seguinte eu acabei de mandar os e-mails, eu acordei, levei um baque, um primeiro retorno. E um primeiro e-mail, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, e eu recebi uns 40 retornos, com 40 propostas de publicação. Dentro dessas 40, eu escolhi Crystal Books, que foi a editora que eu vou publicar, que é a editora que eu vou publicar o meu livro, que foi a que mais se adequou ao que eu queria, ao que eu esperava. Mas essas propostas foram de todos os tipos, tanto tradicional, compartilhado, enfim. E até hoje continuo recebendo propostas. E tiveram mais de 10 editoras dentro dessas propostas que falaram que o meu livro era tão bom, tão instigante, tão... deixava o leitor tão ansioso para saber o próximo capítulo, enfim, que ele poderia virar um filme ou uma série. E aquilo ali me deixou com uma felicidade tão extrema que eu não consigo nem descrever, porque ano passado eu não acreditava nem que eu, como editora, fosse me responder. Então, a mensagem que eu quero deixar para todo mundo hoje é: nunca acredite no que o outro vai dizer de forma negativa sobre você, porque o seu sucesso ou o seu fracasso só depende de você mesmo. Todo mundo é capaz de qualquer coisa, todo mundo é capaz de conseguir conquistar seus objetivos. É claro que para cada pessoa cada pessoa tem o seu nível de dificuldade, tem a sua própria trajetória, tem a sua própria história, enfim. Mas ninguém pode ditar se você é capaz ou não. Ninguém pode ditar se você vai ter sucesso ou não, porque isso não cabe a ninguém, cabe apenas a você. Muitas pessoas criticam o outro porque não tem disposição, não tem coragem, não tem força de vontade para poder correr atrás igual o outro, para poder acordar cedo, para poder dormir tarde, para poder abdicar de final de semana, de distração, de diversão, para poder perseverar em busca do objetivo principal. Então, o seu objetivo principal cabe apenas a você. Lute, persevere, corra atrás, que você pode cair uma, pode cair duas, mas na terceira, na quarta pode dar certo. E o objetivo principal, não desista, porque eu não desisti. Eu quase bambiei, mas com o incentivo das pessoas certas, o meu esposo, minha família, a família do meu esposo, que virou minha outra família. Eu continuei perseverando, continuei acreditando, e hoje eu estou extremamente feliz e realizada pela oportunidade de poder publicar meu livro. E você também pode. Não desacredite em você, que é o principal de tudo. Agradeço pela oportunidade de estar aqui gravando esse vídeo. Um beijo e até mais.